Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver amplificador classe A com transformador é melhor? É isso que eu vou esclarecer nesse tutorial. Vamos lá? Vejam o circuito do amplificador classe A. O que ele tem de diferente? O transformador. Fora o transformador, esse é um circuito comum de polarização do transistor como fonte de corrente. Em corrente contínua, a resistência de emissor fixa a corrente de polarização desse circuito. Na descrição desse vídeo eu coloquei um link com o tutorial que analisa todos os detalhes desse tipo de polarização. Para a análise AC, o capacitor em paralelo com a resistência de emissor, coloque essa resistência em curto. Você já viu isso antes aqui no canal do Professor Bairros. Em AC, quem limita a corrente de coletor vai ser a impedância do transformador. Agora vou concentrar a atenção no transformador. O que muda com o transformador? Vou analisar em dois momentos. Primeiro vou analisar em corrente contínua e depois em corrente alternada. O circuito em corrente contínua, DC. Em corrente contínua, o transformador tem resistência tendendo a zero. No caso ideal, é zero. Então, como polarizar esse circuito? Vou mostrar usando a curva característica do transistor, mostrado na figura. Vou usar essa curva para deixar a explicação mais próxima da realidade. Essa é uma curva típica de um transistor de média potência. Vou desenhar a reta de carga tendo o transformador como carga. A resistência do transformador é 0 ohm. Então, a reta de carga é uma linha vertical desenhada bem na tensão VCE igual a VCC. Claro, em corrente contínua não haverá queda de tensão no transformador. Parece estranho, mas é isso mesmo. Essa eletrônica pronta cada uma que às vezes parecem duas. Note que em corrente contínua a tensão de coletor emissor quiescente é igual à tensão de VCC. Nesse exemplo, 10 volts. Isso é surpreendente. A tensão AC deverá oscilar ao redor dessa tensão. Agora vou analisar o comportamento em AC. Agora o circuito terá uma segunda reta de carga. Isso porque o transformador vai introduzir uma impedância no coletor, uma impedância refletida. Vou calcular a impedância do primário do transformador, o alto-falante de 8 ohm refletida para o primário. Note que a relação de espiras primário e secundário é de 3:1, e isso é fundamental para o cálculo da reatância refletida. Eu fiz um tutorial sobre esse assunto aqui no canal, está na descrição desse vídeo. A impedância do secundário é igual à relação de espiras ao quadrado multiplicado pela impedância do primário. Aqui vou considerar a impedância do alto-falante igual a uma resistência de 8 ohm. Substituindo os valores e calculando, o alto-falante aparece refletido no primário como uma resistência de 72 ohm. Veja que mágica incrível fez o transformador. Ele transformou a impedância do alto-falante. Agora vou analisar a tensão máxima AC para poder traçar a reta de carga AC. A tensão AC deve oscilar ao redor da tensão de polarização em corrente contínua VCC, que nesse caso é 10 volts. Então, a máxima excursão que podemos esperar para a tensão AC é de 0 até 20 volts, o dobro da tensão de alimentação. Mas como pode aparecer o dobro da tensão de alimentação no circuito? Lembre-se que é tensão AC, e isso se deve ao transformador. Ele é que faz todas as mágicas nesse circuito. Num semiciclo, o transformador carrega com toda a energia possível. Nesse caso, a tensão VCE pode cair a 0 volt. No semiciclo seguinte, ele devolve para o circuito. Ao devolver, por alguns instantes, o transformador funciona como uma segunda fonte, somando tensão. Por isso, a tensão VCE pode alcançar valores 2 vezes maiores do que a tensão de alimentação. Agora podemos traçar a reta de carga AC. Um ponto ficará na tensão VCE máxima, 20 volts. O outro ponto deverá ficar sobre o eixo da corrente de coletor. Em AC, a máxima corrente vai ocorrer quando a máxima tensão, 2 vezes VCC, aparecer sobre a carga. Então, a corrente máxima é igual a 2 VCC sobre RL. Substituindo os valores e calculando, para esse nosso exemplo, a máxima corrente é igual a 278 mA. Agora é só traçar a reta de carga unindo os dois pontos. Veja que fantástico! O amplificador classe A com transformador tem duas retas de cargas, uma para DC
outra para C. Agora fica fácil determinar o ponto quiescente. É a intersecção da reta de carga DC com a reta de carga C. Agora é só traçar a reta para chegar na corrente quiescente, que é exatamente igual à metade da corrente máxima, no caso ideal. Então, a corrente quiescente é igual a 2 vezes tensão de alimentação VCC sobre 2 vezes resistência de carga RL. Simplificando, a corrente quiescente é igual a VCC sobre RL. Simples assim. No nosso exemplo, é igual a 139 mA. Pronto! Todos os pontos de polarização estão determinados. O circuito de polarização em DC deverá ser projetado para gerar uma corrente de coletor de 139 mA, uma corrente de base de 6 mA. É só olhar na curva. Nunca foi tão fácil, mas também não é coisa de criança, não é mesmo? Agora vou analisar a potência C máxima e o máximo consumo em corrente contínua para calcular o rendimento. Vou ver se melhorou em relação ao amplificador classe A convencional, que tem o rendimento máximo de 25%. O rendimento é a razão entre a máxima potência C e a máxima potência DC. Todas as equações que eu vou usar estão bem explicadinhas no tutorial Amplificador Equações da Potência, que está na descrição desse vídeo. A máxima potência C é igual à tensão de saída de pico a pico ao quadrado sobre 8 vezes a resistência de carga. Nesse circuito, a tensão AC de pico a pico é 2 VCC. Calculando o quadrado, fica 4 VCC ao quadrado. Agora é só simplificar e temos a potência máxima C desse circuito, que é igual a VCC ao quadrado sobre 2RL, simples assim. Vou substituir lá em cima. Agora vou calcular a máxima potência DC, que é igual à tensão coletor-emissor quiescente multiplicado pela corrente quiescente. Vou desprezar a energia perdida no transformador. A tensão quiescente é igual a VCC, é só olhar no gráfico. A corrente quiescente é igual a VCC sobre a resistência de carga RL, está no gráfico também. Calculando o quadrado, pronto! Essa foi fácil. A potência máxima em corrente contínua é igual a VCC ao quadrado sobre a resistência de carga RL. Vou colocar na equação do rendimento lá em cima. Vou dividir as frações, numerador vezes denominador invertido. Opa, que beleza! Tem simplificação para todo lado. O que sobrou? Meio. Então o rendimento é igual a 50%. Melhorou muito. Antes era 25%. Dobrou o rendimento. Vou calcular as duas potências e o rendimento no nosso exemplo. A carga é igual a 72 ohm. Agora vou calcular a potência AC máxima. Essa é a potência dos sons chamado de PMPO. Essa potência é igual a 0,694 watts. A potência DC máxima, aquela que mede a energia consumida, o que você vai pagar para a concessionária, é igual a 1,39 watts, o dobro. Melhorou em relação ao amplificador classe A anterior, que você pagava 4 vezes mais. O rendimento é de 50%, é claro. Você viu nesse tutorial a análise do amplificador classe A com transformador. O que você acha? Está aprovado? Podemos carimbar? Sim! Está aprovado para um rendimento máximo de 50%. Mas será que não tem coisa melhor por aí? Isso é o que veremos nos próximos tutoriais. Aguarde! E por favor, se você não é inscrito, se inscreva! E marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!